Graça e paz e bem para todos os corações de boa fé. Eu amo todos e o amor de Cristo. Peço-lhes a atenção de cada um de vocês. Sou um servo discípulo, sou boca de Deus. E digo-lhes, Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Não tem outro a não ser esse. E o Espírito Santo, nosso Consolador. E Deus, o único, onipotente, onisciente e onipresente. Pai, Criador do céu, das estrelas, do arco-íris, da chuva, dos trovões. Gratidão por Deus permanecer nós, eu e cada um de vocês vivo. Vamos evangelizar, vamos orar, vamos praticar o bem, vamos falar do que é mais importante e interessante nessa vida mundana. Não tem nada melhor do que falar de Jesus. Não tem nada melhor do que falar de Deus, do Pai, da mim e de vocês. Não tem nada melhor do que enviar luz para toda a humanidade. Não tem nada melhor do que desejar o bem e desafastar essa guerra espiritual da vida do ser humano. Eu peço-lhes para que Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que sempre foi e sempre será, Ele descarregue sobre cada um de nós, em mim e em cada um de vocês, o poder do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, devemos conhecê-lo bem. Embora metáforas destacadas para o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, têm uma base bíblica. Elas foram usadas de tal maneira que algumas pessoas realmente não sabem quem é o Espírito Santo. Ei, vem comigo. Vamos examinar essa realidade fundamental. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. O Espírito Santo é um membro da Santíssima Trindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus Cristo ordenou a seus discípulos fazerem logo a sua ascensão foi: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livro de Mateus 28, versos 19. Vão lá e leiam. Aqui, Jesus claramente colocou o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com tua esposa Safira, lembram-se? E trouxe uma parte do rendimento para teus apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. Olha, mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele repreendeu Ananias dizendo: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do preço da terra? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas sabe, a Deus. Livro de Atos 5, versos 3 e 4. Estes versículos, gente, Pedro testemunhou que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, usando as palavras de formas intercambiáveis. Surpreendentemente, os versículos do Antigo Testamento são referidos no Novo Testamento, olha, como sendo escrito pelo Espírito Santo. Por exemplo, lá no livro de Isaías 6, verso 9 diz, ele diz: vai e dize a este povo, ouvi, mas não entendais, vede, mas não percebais. Quando Paulo citou esse verso do Novo Testamento, acreditou ao Espírito Santo, dizendo-lhes: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo-lhes: vai a esse povo e dize-lhes, de ouvidos ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo ouvireis e de maneira nenhuma o percebereis. Isso está lá no livro de Atos 28, nos versos 25 e 26. Olha, a partir de passagens como essas, entendo e entenderemos que claramente que o Espírito Santo de Deus é parte da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos também ver que o Espírito Santo, ele é Deus e realiza o trabalho que somente Deus pode fazer. Amém? O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Lá no livro de Gênesis 1, verso 2, olha, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Livro de Jó 26, verso 3, 26, declara: pelo seu Espírito tornou-se o céu, a tua mão formou a semente. Olha, o Espírito Santo ressuscitou os mortos, no livro de Romanos, verso 4. Olha, e com o poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, de Jesus Cristo, vosso Senhor,
lá no livro de Romanos 6, verso 11, declara, olha, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus, na pessoa de quem? De Cristo Jesus. O Espírito Santo fez com que as pessoas nascessem de novo. Lá no livro de João 3, versos 5 e 7, Jesus Cristo respondeu, em verdade e em verdade te digo que se ninguém não nascer da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito de Deus é Espírito. Não te admires de eu lhes dizer, vos é necessário nascer de novo, porque o Espírito Santo repreendeu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá no livro de João 16, verso 8. Olha, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo final. Olha, o Espírito Santo expulsou demônios no livro de Mateus 11, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegada ao reino de quem? De Deus sobre vós. Além dessas evidências, o Espírito Santo possui todas as características de quem? De Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. O Espírito Santo também, ele é tudo isso. Livro de Hebreus 9, verso 14. Vão lá e leiam. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu-lhes a si mesmo, o imaculado a Deus, purificará a vós consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo, ele também é onisciente. Estas coisas também falamos, olha, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito de Deus, que com coisas espirituais. Lá no livro 1 Coríntios 2, verso 10, olha, o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de quem? De Deus. O Espírito Santo, ele é onipotente. Respondeu um anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Vão lá e leiam. Olha, claramente o Espírito Santo, ele é o poderoso e o poder do Altíssimo. E nada é impossível para Deus. Finalmente, o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. O Salmo 39 expressa simplesmente a onipresença do Espírito Santo, falando assim, para onde eu irei o teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizermos no céu a minha cama, eis que tu ali também estás também. Salmo 139, verso 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, ele é o quê? Ele logo é Deus. O Espírito, ele é majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele possui o quê? Uma personalidade. E no momento em que percebemos que o Espírito Santo, ele é uma entidade com personalidade, assim como o Pai, Deus, Jesus Cristo, o Filho, o que está retornando, o Messias, nosso Espírito Santo, o jeito da gente pensar sobre o Espírito Santo muda completamente. Há várias maneiras da gente pensar contra o Espírito Santo. Ele influencia o nosso relacionamento com ele. Evidências bíblicas sustentam o que? A compreensão de que o Espírito Santo, ele é o que? Uma pessoa como eu e vocês, invisível. Para diferenciar a personalidade e corporalidade, é crucial reconhecer que quando afirmamos que qualquer entidade e uma pessoa, não significa necessariamente que essa entidade deva ter uma forma física. Por exemplo, olha, Jesus Cristo não tinha uma forma física como a nossa após a tua ressurreição, não é verdade? No entanto, isso não significa que Jesus Cristo tenha perdido a sua personalidade, amém? A Bíblia deixa claro que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tinha visto a Deus, pois Deus, ele é Espírito. Lá no livro de João, verso 30 e 24, olha, Deus é Espírito. E aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Qualquer entidade é considerada uma pessoa, independentemente de suas corporalidade. Se tiver atributos de uma pessoa, olha, como o Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, amém? Ele é uma pessoa. Veja bem, gente, abra teu coração. Abra teu coração. Nesse momento eu peço para que Deus envie o Espírito Santo dele a cada um de vocês. Ei, mundo, ei pessoas, veja bem, desafasta dos seus erros. O Espírito Santo é o único que você não pode blasfemar. Até Jesus Cristo, ele vai te compreender, te entender. Mas o Espírito Santo, não erre nem peque contra ele, tá bom? Em nome de Jesus, peço que Deus Todo-Poderoso envie